Olá, pessoal! Estamos aqui agora com mais uma edição especial Bate-Boca Nerd. Dessa vez nós vamos falar sobre um grande clássico do cinema, da ficção científica e da cultura pop como um todo. O Dia em que a Terra Parou, o filme de Robert Wise, está fazendo 70 anos. É um clássico que vale todas as referências, a gente pode falar sobre ele durante muito tempo. Vamos ver quantas coisas interessantes a gente pode falar sobre ele. Sobre ficção científica, sobre os autores, sobre os detalhes da produção, porque tem gente aqui que conhece, que é bem interessado também. Aqui comigo, bom, primeiro quem sou eu, né? Eu sou Vinícius Marins, e aqui comigo estão mais outros dois membros dos Três Velhos Nerds, Alexandre César e Ronald Lima. Como é que vocês estão? Aqui. Bom, todos nós vimos, eu vi mais de uma vez, vocês também devem ter visto mais de uma vez, o filme original, de 51, O Dia em que a Terra Parou, que foi feito em preto e branco, e ele serviu como pontapé inicial para um monte de coisas. Qual é a opinião de vocês sobre o filme? Bom, é um filme que marcou a minha infância, que foi a primeira vez que foi mostrado o alienígena fugindo daquele estereótipo do monstro babão que está vindo para a Terra para matar os nossos cidadãos e dominar o mundo. Que foi o primeiro filme importante pós-Segunda Guerra Mundial que mostrou que, na realidade, nós é que éramos os vilões da história. E a nossa premissa militarista está errada. Eu vi o filme, não lembro, não foi tão na infância assim, não, mas já tem bastante tempo. Marca, porque você vai depois fazendo várias conexões. Caramba, esse filme foi primeiro aqui, esse filme, essa situação também e tal. Quando eu vi a Guerra Fria ainda era bem quente, então o discurso ainda era bem válido. Acho que ainda é válido até hoje. Sinceramente, acho que o discurso ainda é válido até hoje. Exatamente. E você, meu caro Vinícius? Cara, eu gostei muito, eu vi na infância, e eu gostei muito na época, eu não estava dando nada pelo filme. Pô, um filme desse, antigo, em preto e branco, deve ser um daqueles com os clichês, como vocês falaram, de monstros. E aí, de repente, o filme não era nada disso. É muito interessante que o filme ele foi criado em 1951 e, de certa forma, ele é o precursor do gênero, né? De todos aqueles filmes que existiram na década. E essa ideia de que vocês falaram tem tudo a ver. O produtor encarregado de poder fazer o filme, o Julian Bernstein, ele tinha exatamente a ideia de querer fazer um filme em que você pudesse, de certa forma, criticar e falar sobre a Guerra Fria, sobre a bomba atômica, o armamentismo que estava acontecendo no mundo, e ele imaginava que a ficção científica era o veículo perfeito para poder fazer sobre isso. Então, ele chegou a ler mais de 200 contos do gênero, tentando achar um que pudesse encaixar dentro da proposta que ele queria para transmitir essa ideia, né? E ele acabou achando esse, que foi o... Como é que mesmo o nome dele no original? Exatamente, do Harry Bates, que foi um conto publicado muito tempo antes ainda, em 1940. E é interessante que o filme ele tem vários elementos do conto, mas ele é muito melhor do que o conto. Muito melhor do que o conto. Tem lá a proposta de você... exatamente. Ele tem lá aquela proposta de você mostrar os dois alienígenas que vêm em uma nave espacial, em que você tem um deles que acaba sendo atingido, o outro fica imóvel quase o tempo todo, na frente da espaçonave, as autoridades científicas e militares tentam investigar, tudo exatamente como tem no filme. Mas o filme ele tem essa característica que é justamente querer transmitir uma ideia, de você querer questionar justamente os problemas da Guerra Fria, do armamentismo e até mesmo do problema que você tinha da caça aos comunistas. Isso também é uma coisa que está bem claro no filme, né? Tanto que tem determinados momentos que... Pode falar. Tem inclusive até uma hora que, quando aquela pensãozinha onde o Clatu está disfarçado, assim, hospedado, tem uma hora que as pessoas estão ouvindo um programa de rádio, aí tem um narrador falando mal do perigo do alienígena, não sei o que lá. Aí tem uma senhora que ela fala, não, porque na realidade esse cara não foi do espaço que ele veio, não. Vocês sabem muito bem onde ele veio, não é? Indução, sem dizer nada. Esse cara, na realidade, é um russo. Exatamente. É muito interessante que até a própria Rússia também aparece no filme, né? O diretor fez questão de mostrar
Exato. O diretor fez questão de mostrar que todo mundo estava preocupado com o que estava acontecendo. Tem cenas na Rússia, tem cenas na Índia, tem cenas em Hong Kong, na França. Hong Kong, na China, exatamente. Então, chamou bastante atenção, mostrando que era uma coisa que, teoricamente, estaria afetando a todo mundo. Mas nos Estados Unidos tinha isso. Isso era uma coisa que é muito fomentada no filme, você vê também pela mídia, né? Você vê a imprensa insuflando, falando das pessoas, colocando aquele medo do que pode ser aquilo, e deixando as pessoas mais preocupadas. Tanto é que os dois comentaristas que aparecem no filme são comentaristas reais. O Robert Wise escolheu eles justamente para dar um pé assim, de verossimilhança ao drama. Sim, eles eram jornalistas conhecidos da época. Isso ficou realmente uma sacada bem interessante. E deixou o filme com um ar mais documental. Sob alguns aspectos, ele lembra um pouco aquela ideia do Orson Welles, quando ele fez A Guerra dos Mundos também, de você transmitir através da mídia o medo, o que as pessoas estavam acontecendo. Isso é uma coisa que fica bem clara no filme. Ficou muito legal. Inclusive aquela cena que ele está com o garoto, olhando a nave, aí tem um repórter pegando as opiniões da multidão. Aí quando o Klaatu, como Carpenter, começa a falar de uma forma um pouco mais racional, o cara rapidinho o telefone da boca dele, quer procurar alguém que esteja... Não, que está cheio de medo, aí vai. A ideia de você querer transmitir... Exatamente. Tem que transmitir aquela ideia do mal, do perigo, porque é isso que dá Ibope, né? Exatamente. É bem complicado mesmo. Uma outra coisa que eu achei interessante... Fala. O próprio Klaatu, ele virou bem aquela coisa do arquétipo do alienígena racional, elevado. É quase que um pré-Sr. Spock, né? Sim. Essa é uma característica que foi sendo usada também em vários outros filmes, né? Aquele outro filme também dos anos 80, por exemplo, o Starman, também chega essa mesma ideia, né, de John Carpenter. Esse detalhe tem uma ideia bem parecida. O alienígena conviver com a gente, descobrir como é que está, ele circula, vê a cidade, se hospeda numa família comum e aí estabelece uma amizade com o garoto. Isso também se tornou uma referência para muita coisa. E é interessante que ele vem com essa missão e, ao mesmo tempo, um pouco conflito de que descobrir realmente o que é essa coisa do ser humano. A missão dele até então é simplesmente ir lá e falar: olha, vocês não podem fazer isso, se vocês fizerem, vai sofrer as consequências. Mas ele fica naquele conflito de que nem todos nesse lugar aqui são tão loucos quanto a turma que está preparando essas bombas, essas armas. Porque ele sabe dialogar. Ele, por exemplo, ele sabe que com cada um ele tem que ter um nível de comunicação. Quando ele comenta com as autoridades, ele fala assim: ou vocês se emendam, ou ele é bem seco, bem lacônico. Vamos ter que acabar com tudo. Quando ele fala com um cientista, ele já tem, que é um indivíduo mais racional, ele já sabe justamente como passar a melhor informação dele. Um garoto, que é uma criança, ele sente aquilo ali é um potencial. Então, ele sabe se chegar nele e conversar de uma maneira que o mesmo nível de entendimento. Aproveitando, fale um pouco, exatamente qual é a missão que ele tinha. Qual era a missão do Klaatu na Terra, que é justamente esse grande diferencial em relação aos outros filmes? Basicamente, ele falou para o secretário de Estado a seguinte forma: enquanto vocês guerreavam entre si com seus primitivos canhões, aviões e navios, tudo bem. Não interferíamos nos assuntos de vocês, mas vocês já começaram a desenvolver uma forma primitiva de energia atômica e desenvolver mísseis teleguiados, projéteis. Então, se vocês continuarem nessa progressão, vocês vão começar a exportar o seu modo de ser violento, agressivo, territorialista para além da área de ocupação do seu planeta. E nós não vamos tolerar isso. Ele vem representando uma espécie de federação, um grupo de vários planetas que, poxa, quando observam que a Terra avança na tecnologia, ficam preocupados. Tem que dar uma diretriz para eles. Vem orientar. Exatamente.
Inclusive, o Gort, ele seria uma espécie de membro de uma trupe de policiais espaciais. Ele é usado justamente para você poder criar esse medo e manter a ordem quando for necessário, né? Ele seria somente um de vários. E ele tem a capacidade de poder destruir o planeta, se precisar. O que Exatamente, isso mesmo. Não é só a Terra que, de repente, passa por esses problemas de conflitos e que pode gerar uma quebra, né? Tanto é que ele fala, né, que o nosso sistema não é perfeito. Tipo assim, o medo da destruição é tão grande que a gente não ousa ultrapassar esse limite. E aí, por isso, a gente tem paz. Ele não está dizendo que nós somos todos assim uma grande democracia. Não, de repente, ele dá a entender que vários planetas devem ter até uma forma de governar meio falha, mas eles não ousam ultrapassar aquele ponto. E nesse ponto aí, exatamente, ele elogia as Nações Unidas. Tem até aquela cena também na estátua do Lincoln, que ele fala, por que né? Não segue esse caminho? Tudo que foi colocado aí é um ótimo ideal, entendeu? Então, por que não segue as palavras de Lincoln, né? Mas não só as palavras do Lincoln. A ideia de você ter uma Nações Unidas, um mundo mais... Um ideal republicano. Um mundo multiplural, vamos dizer assim, que mesmo com as diferenças de costumes e intenções, consegue chegar a um lugar comum sem necessidade de conflito, né? Sem necessidade de ter um conflito. Isso. Não é à toa que o filme ganhou no ano seguinte. Fica surpreso, dizendo que, bom, não é bem assim que a gente vive aqui, né? O que é um problema, né? Que é um erro. Que é uma coisa que ele fala. A ideia dele é de tentar negociar e falar com o mundo como um todo, não com nações independentes, de forma independente. Por isso que ele queria juntar representantes de todas as nações, ou da grande maioria delas, para poder falar sobre a mensagem que tinha, né? Pelo que vocês falaram, não é à toa que ele depois ganhou, no ano seguinte, 52, o Globo de Ouro honorário pela contribuição, pela causa de você tentar integrar as nações, né? A ideia dele e foi justamente essa, ficou muito interessante mesmo. Tanto é que você vê que aquela reunião de cientistas que tem no final é o mais próximo que eles conseguiram chegar das Nações Unidas, né? Você vê que tem caras lá que são chineses, indianos, europeus, assim. Exatamente. Negros. E é uma coisa que é interessante você ver, eles não são destaque no elenco, mas estão presentes ali, fazendo parte, figuração e mostrando, principalmente nesse momento que você falou, negros, gente de outras etnias também. Isso foi muito interessante. Para a época, isso não era comum. Porque na época o cinema era predominantemente WASP, né? White, Anglo-Saxonian Protestant. Exatamente. Mas é que só anos depois o Gene Roddenberry tentaria romper, né, com Star Trek, né? Uma tripulação multirracial. Né? E a visão de outros países, tirando a Europa, era tudo muito exótico. Né? Se você estava na África, era com um estilo selva Tarzan. Se você estava na Ásia, era aquele estilo Fumanchu, chinês. Então, tudo era visto dessa maneira. Lá na Bahia, tudo dançarina de hula. É isso aí. Você tem todas as nações colocadas como igual, ainda que apareça muito pouco. O filme fica muito centrado em Washington, mas aí é questões de locação. E o microcosmo daquela mulher, daquele menino, para você ter personagens relacionáveis com o público comum, né? Sim, até essa sim. coisa. E é uma coisa interessante que você vê que ele tem uma conexão com o garoto, tem uma conexão com a mulher, mas não há necessidade de criar um romance entre os dois. Sim, é verdade. Eles não procuram uma solução fácil. Não, mas eu te amo. Exatamente, ainda bem que não caiu. Exatamente. Apesar do Michael Haneke ser tipo assim, um tipo carismático, né? Sim, o elenco estava muito bom. Do namorado da... o ciúme, Não, você vai casar com um grande homem. E o cara é um delator. E quando ele... Exatamente. Lá assim, olha, se você revelar isso, acabou. A coisa pode ficar num ponto incontrolável. A gente pode acabar com todo o planeta. Ele fala, não me interessa o planeta. Né? Exatamente. Eu quero ser o cara que prendeu o alienígena. Não me
interessa os outros países. Os outros países não me interessam. Essa frase, caramba, é muito marcante, cara. Exatamente, né? Você chegar, E é bem atual, né? você chegar para um cidadão médio e dizer, olha, mas se você tomar essa atitude, as coisas todas podem ficar muito piores, porque a gente não sabe o que vem daí. Uhum. Mas não me interessa. O que eu tenho que falar é, eu tenho que fazer isso aqui. Eu sei essa informação, isso aqui é um perigo e eu vou ter que... E a televisão, o rádio, os jornais ficam dizendo que é para você denunciar, 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 e eu vou fazer isso, acabou. E é interessante também que o filme tem um subtexto religioso muito interessante, indelével, né? Que quando ele se infiltra naquela família, se esconde, ele adota o sobrenome de Carpenter, carpinteiro, né? Quem é o carpinteiro que foi tentar encontrar a paz entre os homens, foi morto e depois ressuscitou? Exatamente. Tanto que, inclusive, tiveram que reduzir um pouco isso. Na ideia original, ele simplesmente ia ressuscitar e está tudo certo. Aí tiveram que dizer, não, ele vai ressuscitar, mas só temporariamente. Ele não vai poder viver para sempre uma vida normal, não. Em breve ele vai morrer de novo. Quando a mulher fala, ele tem poder sobre a vida e a morte, não. Esse poder é reservado ao Espírito Todo-Poderoso. Exatamente. Eles quiseram deixar isso claro mesmo. Foi uma grande sacada, que nem todo mundo percebeu. Não mexer tanto. E aquela coisa, o filme tem cenas assim icônicas, que até hoje, né? Você vê que o disco voador, muitas cenas dele de arquivo foram usadas em episódio do Viagem ao Fundo do Mar. Inclusive, a própria maquete do disco voador foi usada num episódio lá que era uma raça lá alienígena que tem contato. Inclusive, no episódio é uma raça também pacífica, por sinal. Entendeu? Se você for ver... A música do Bernard Herrmann, inclusive, foi usada em muitos episódios da fase em preto e branco do Perdido no Espaço. E o próprio Michael Haney apareceu como colecionador no episódio. Também foi usado no Viagem ao Fundo do Mar. Ele não era muito bonzinho, não. Exatamente. Quebra a expectativa. Contar, né, que o filme... O Gort, né, cara, é uma presença. Né? Sim, é muito interessante como o Gort também, de certa forma, é uma referência. Não sei se vocês perceberam, eu acho que o Destruidor, aquele de Asgard, nas histórias do Thor, que aparece no primeiro filme dele da Marvel, ele é muito inspirado no Gort. O visual é muito parecido. A ideia de que você tem, pelo tamanho, que você o visor dele que se abre, que emite o raio, exatamente como o Gort. Eu acho que é uma referência bem clara ali, para dizer a verdade. Verdade. Mais uma vez, Jack Kirby nos surpreende. E vocês tocaram bem o exemplo. A ideia do alienígena conviver com pessoas da Terra foi usada em Meu Querido Marciano, e Alf, o Teimoso, ET, o filme, quantos mais filmes? Starman. Starman. O Starman é um seriado também, né? Sim. Você vai ter sempre essa relação do alienígena chegando ou com uma missão, seja de paz, algumas missões até de guerra também, mas quando ele passa a conviver... De certa forma, adaptado para um viés religioso, o homem que veio do céu também, né? Sim, também. Sim. Ele passa a conviver... A Marvel, de novo. Se vocês pensarem, a ideia é que as pessoas que não conhecem os quadrinhos não sabem, mas o Capitão Marvel original, da Marvel, tem uma premissa bem parecida. Ele vem para a Terra, só que a ideia dele é de conquistar. Mas ele convive normalmente com os seres humanos, e aí ele vai mudando, ele vai vendo como é que os seres humanos são, e aí ele vai mudando a perspectiva dele, passa a ficar do lado dos humanos, não dos críticos, que é a raça que faz parte. A própria fase do Lanterna Verde, com o Arqueiro Verde, andando pelos Estados Unidos com aquele Guardião de Ouro junto com ele, assim, para aprender o que é essa coisa de mundo. Também. Tem muito disso. Também. Lembrei, o Surfista Prateado tem essa premissa também. Ele chega... porque ele era mais alienígena quando ele surgiu. Ele chega, vai ameaçar a Terra, o Galactus e tudo mais. Quando ele vê a Terra, fala, não, isso aqui não posso permitir. E tal. E vem toda a história do surfista. Todas essas premissas de alienígenas que chegam e acabam descobrindo a vida comum, né? Não é a vida... Sim. Não é a vida
das autoridades. Da pessoa comum mesmo. É a vida das pessoas comuns. Ganhador de pão de cada dia. Né? Ali ele passa a ver como é a vida das pessoas e ver o que tem de melhor. Né? O cara traz a grande nova. Não é à toa que a imagem lá do Clatu sinalizando com o orco do lado virou capa de um disco do Ringo Starr, né? Eu me lembrei disso também. Há várias referências na música pop disso. Tem a música do Raul Seixas, O Dia que a Terra Parou, que não faz nem muita referência ao filme, mas para você ver como o título é marcante. Ele acabou usando do mesmo jeito. Tem muita referência na cultura contar pop. que Clatu, Bará, Danico tem uma frase que até hoje, né? Mesmo que ninguém sabe. Sim. Não. Tanto é que o Sam Nem sabe de onde veio. Em Uma Noite Alucinante, transformou isso assim no meme, né? Quando transformou em Clatu, Verata, Nictu, quando o Ash tem que falar aquilo ali para poder voltar para a época dele. Mas o Ash, você sabe que é o Ash. Né? Exatamente. Quando a gente vê o filme, e agora a gente viu recente também para ter um pouco mais de contexto, é esse momento do filme que realmente tudo para por causa de uma ordem que ele deixou ali. Tipo assim, vocês querem entender do que a gente é capaz? Assim, vocês querem saber o poder mesmo que tem, que a gente pode fazer, e aí realmente todo o maquinário, toda eletricidade. E de forma seletiva. Hospitais não foram afetados, aviões que estão em voo não foram afetados, tudo que pudesse matar, prejudicar alguém, não foi afetado. Então, você vê que isso mostra, inclusive, que eles são capazes realmente de controle mesmo. Essa é a parte, assim, quando eu vi o filme, mais uma vez, cara, essa é a parte mais ficção científica mesmo. Tudo bem, tem o disco voador, a nave, o alienígena, mas essa é a parte realmente mais ficção científica. E foi uma coisa cirúrgica. Essa é a parte mais... Assim, aqui, realmente, nós estamos num ponto de ficção científica bem legal. Tanto é que na refilmagem desnecessária de 2008, eles, no caso, eles invertem esse detalhe para o final. E fica uma coisa, tipo, no final das contas, Plato ferrou com toda a humanidade. E quando ele vai embora, ele faz a Terra final, ele eliminou, tipo assim, a gente voltou para a idade colonial, para a idade pré-industrial. Exatamente, idade pré-industrial. Tipo assim, exatamente. Acabou a eletricidade, acabou a internet, acabou todos os milhões de arquivos digitais que necessários. Vamos ter que retomar tudo e aprender a fazer isso sem usar combustível fóssil. Exatamente, na marra. Ali teve que ser na marra. Ou seja, o filme termina quando a proposta fica interessante, né? Que aí seria E aí, como é que a humanidade vai se virar sem isso? Inclusive, a única cena que vale a pena da refilmagem é quando ele fala com o cientista. Inclusive, é pau a pau com a versão original. E aí, quando o cientista fala que, para não tirar... quando ele fala que o ser humano ele só evolui quando está na beira do abismo. Então, tipo assim... É um fato, né? Então, ele realmente colocou bem na beira do abismo mesmo. Vocês vão ter que aprender mesmo. Não tem jeito. Vai ter que reaprender tudo de novo. Vamos ver se agora, da próxima vez, eles fazem diferente. Né? Esperemos que agora a geração da Greta Thunberg consiga convencer os nossos dignatários que está chegando nesse momento. Exatamente. É interessante você dar isso como referência, né? Agora, em relação ao que é o segundo filme, apesar de realmente ser um filme ruim, isso que está acontecendo hoje tem bastante a ver, né? A ideia de você ter a Conferência do Clima, que é mostrando o quanto a gente está à beira do abismo, literalmente, se não fizermos alguma coisa para mudar a humanidade, a maneira de pensar, a maneira de agir. Não, exatamente. Porque até uma coisa que é relevante na refilmagem é que quando a secretária fala, vocês vieram nos ajudar, ele fala, não, eu não vim ajudar vocês, vim ajudar a Terra. O que vocês acham que é a Terra de vocês? Exatamente. De certa forma, nessa nova refilmagem, ele demora muito mais tempo para ele se tomar o sentimento em relação aos seres humanos, em relação aos seres humanos. Demora muito mais tempo. Só na reta final mesmo é que ele... vamos dar uma chance. Os dois filmes acabam ficando em aberto, porque, de fato, é uma proposta, né? O filme é uma proposta de... tipo assim, eu dei o recado. Né? Cabe a vocês. A resposta
cabe a quem entender. E aquela coisa, assim, digamos, visualmente, tem aquela coisa, né, que visualmente o filme é muito legal, assim, porque você vê que ele, a nível assim, de efeitos especiais, você vê que o padrão que ele tinha de efeitos da época, ele tem cenas assim, muito impactantes. A hora que o disco voador está chegando lá naquele descampado lá em Washington, e aí você vê ele descendo, e a sombra dele vai, no final um bate um com o outro, aquilo ali é muito legal, e foi feito de uma maneira bem relativamente simples. Porque Cara, isso tem uma Sim, explicação. É porque é o Robert Wise. O Robert Wise é um diretor que boa parte das pessoas não dão muita bola para ele, mas, cara, o cara é premiado. Ele tinha feito, ele dirigiu No Vice Rebelde, ele dirigiu O Amor Sublime Amor, e essa lance da montagem é muito importante, que quase ninguém lembra, mas ele foi o montador de Cidadão Kane. Exatamente. Então, na realidade, ele trabalha muito bem a montagem do filme. Ou uma cena que, por exemplo, também me chamou muita atenção, aquela hora que o Klaatu chega na pensão, que as pessoas estão lá, todo mundo vendo televisão, aí, de repente, olha para trás e vem ele. Aí ele está completamente coberto nas sombras. E fica um jogo de luz e sombra que ficou genial. As pessoas dizem, cara, quem é ele? O que ele é? O que ele vai fazer? A ambiguidade para quem está assistindo, isso ficou muito bem feito. Ficou ótimo. Inclusive, isso lembra outra coisa. A emissão do Exorcista, quando ele chega em frente à casa, né? Sim. Vocês falando sobre a nave espacial que foi usada, é muito curioso como aquela nave ainda continua surpreendente até hoje. Ela foi feita só com arame, madeira e mais nada demais. E a maneira como eles fizeram aquele efeito da rampa abrir e fechar e não deixar fresta. Incrível. Exatamente. Simples. E eles fizeram tudo bem acabadinho, tapado, tudo mais. Aí, quando eles giravam, rompia o material de emenda. E aí, quando era para fechar, eles filmavam abrindo, depois invertiam o filme. Isso. Aí a cara ficou ótimo. E outra coisa, foi o... Como é que é o nome dele? O Frank Robin White, que fez a ideia da nave alienígena, que é um grande arquiteto, um dos maiores arquitetos do século XX. Foi muito interessante. Isso também quase ninguém sabe. Tem o visual Art Deco, né? Porque, inclusive, né, os caras que eram responsáveis pelos efeitos visuais, no caso era o Fred Sersen, uma lenda de Hollywood, e o assistente dele era o L.B. Abbott, que, no caso, eles participaram dos seriados do Irving Allen, Inferno na Torre, Filme de Poseidon, 2 vezes premiado com Oscar. Então, ele, num livro dele, ele conta como é que foi feita essa sequência do disco voador que vai pousando e a sombra acompanhando. Eles fizeram uma maquetezinha lá do disco voador, embaixo um recorte de madeira pintado de preto, assim, que seria a sombra. O disco, eles tinham um sistema de manivelas que tinha um fio que subia o disco, e aí, ao mesmo tempo, assim, quando ele ia girando a manivela, os dois, o disco ia subindo e andando, e também ia puxando, e aí depois tinha um invertido, para fazer aquela coisa de sincronia do pouso com a sombra. E eles fizeram, no caso, na hora de fazer a trucagem, a parte da sombra, no caso assim, preta, assim, eles deixaram meio transparente, para poder deixar você ver aquela silhueta escura passando por cima das árvores, do gramado. E, tipo assim, porque a realidade você não percebe aquela variação de volume, mas a cena é tão impactante que você não releva isso. Sim, verdade. E uma coisa agora. Também tinha um brilho acrescentado sobre o disco voador para fazer aquela irradiação dele pulsante, né? Uhum. Aproveitando que vocês viram o filme agora há pouco tempo, e aí? Vocês acham que o filme resistiu bem durante esse tempo? 70 anos? Resistiu muito bem. Tem coisas que são meio datadas, que da época não dava como prever, né? Mas é um filme que ainda tem muito a dizer hoje em dia. Em relação ao texto, sim. Eu acho que hoje em dia as pessoas vão achar ele parado, mas o filme ainda é bem relevante. Esse é um problema de hoje em dia, para dizer a verdade. É um problema de hoje em dia. Eu gosto de filmes assim. Aqui acho que deve ser porque eu sou velho. Tem que ser rápido. Como um amigo nosso diria, eu achei filme lento. Para a geração de hoje, tem que ser muito... E se a gente for analisar bem, não é um filme muito longo. Ele tem o quê? 90 minutos, não é isso? 90 e pouco? Eu acho que tem pouco mais de 1h30. Ele está perfeito, sem tirar nem pôr. Acho que ele tem o tempo não necessário para os personagens se importar com eles. E tem um detalhe de falar sobre isso. Temos que falar um pouco mais sobre o Gort, né? Que é o cara que foi escolhido
No caso, assim, ele era um porteiro de um cinema de Hollywood, que era muito alto, foi escolhido para fazer o personagem por causa disso, né? E aquela roupa, isso no caso, mesmo. aumentava mais ainda ele. Ele tinha mais de 2,5 metros de altura. Exatamente. Mas só que não era um cara muito forte. Só que quando ele segura a mulher e o Clatu, ele está levando manequins mais leve. É isso aí, pessoal. Nós acho que demos uma boa ideia para vocês. Vejam o filme se vocês ainda não tiverem visto, porque vale muito a pena. Apesar de ser em preto e branco, antigo, as pessoas acham que é velho, mas vale muito a pena. Ele ainda resistiu bem ao tempo. E a proposta dele, o tema que ele apresenta, continua muito relevante para hoje em dia. Exatamente. Eu acho que a gente pode parar por aqui, pessoal. Nós somos Três Velhos Nerds. Espero que vocês continuem nos acompanhando. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes também. Vejam nosso blog. Acompanhem, comentem. Falem o que vocês acharam e o que vocês acham da possibilidade, o que vocês acharam do novo filme. Sugiram filmes para comentarmos, preferência filmes adoráveis velharias, para podermos justamente trazer para vocês. Exatamente. Vamos lá, despeçam-se aí. Falam vocês dois. Não, é isso. Estamos na internet, acompanhe o blog e façam o seu E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Inscrevam-se. O sininho. Curtam. Mande mensagem. Deixem o like. Isso aí. E até a próxima. É isso aí. Fala a sua frase, Alexandre. Fala a sua frase. As asas da liberdade não percam uma pena sequer, seja nesse ou em outros mundos. Até a próxima, galera. Tchau.